está. Amém, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos, ó Deus. Pai, mas há um desejo no teu coração, Senhor. Jesus nos revela na sua palavra que o teu desejo é que a tua casa esteja cheia. Que a tua casa esteja cheia, Senhor. E há muitos que ainda não sabem que da tua parte já está tudo resolvido, Senhor. E agora o Senhor nos envia a eles como filhos e filhas amados e amadas do Senhor para buscar, ó Deus, e trazer de volta para casa, Senhor, aqueles nossos irmãos e irmãs que ainda estão fora da casa do Pai. Queremos fazer isso, Senhor. Queremos participar da tua missão, intencionalmente. Queremos que o Senhor tenha nos dado da tua presença, do teu poder, ó Espírito Santo de Deus. E Jesus tem nos dado da autoridade, toda a autoridade que a Ele foi conferida, para que possamos fazer isso. Somos seus embaixadores, representamos o teu reino, queremos representá-lo bem, Pai. Queremos representá-lo bem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Não preciso nem dar bom dia, né? É impossível não ser um bom dia, assim, começando na presença do Rei. Uau. Tem alguém essa manhã conosco que não esteve ontem? Ok. Bom, ontem eu falei sobre uma realidade que tem a ver com como o reino de Deus funciona, ok? Hoje. Esse é o ponto. Os dons espirituais, eles são a maneira do reino ser percebido, do reino ser mostrado, do reino ser manifestado na terra. Sem os dons espirituais, tudo que nós fazemos não tem nenhum resultado, porque eles não manifestam o reino, ok? Tudo que nós fazemos sem os dons do Espírito, na verdade não manifestam o reino de Deus. Então nós precisamos da ativação dos dons do Espírito em nós. O Espírito Santo nos foi dado para que a nossa vida, ela seja vivida a partir da vida de Jesus que está em nós. Jesus, quando esteve presente aqui, encarnado como um ser humano, ele viveu na plenitude do Espírito. Como Messias, ele tinha o Espírito sem medida nele. Isso significa que todos os dons do Espírito eram ativados em Jesus, estavam ativos em Jesus. Ele operava a partir do poder da terceira pessoa da Trindade, e não a partir do seu poder pessoal. E mais, João nos diz, Deus nos diz através de João, não do evangelista João, mas João o Batista, que Jesus, ele iria ser aquele que não apenas tem o Espírito sem medida, como também aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Ou seja, ele pegaria do Espírito que está nele, e ele estenderia desse Espírito, ele compartilharia do Espírito Santo com aqueles que crescem nele. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus fazendo isso de forma parcial. Como, por exemplo, em Lucas, capítulo 9, que diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.
E no verso 6 diz assim: então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Veja, Jesus pegou da autoridade que ele tinha, mas ele pegou também do poder que ele tinha, e ele estendeu isso aos 12. Ok? Tem um detalhe que muitas vezes a gente ainda não conseguiu entender. Quando a gente conseguir entender isso, eu estou tentando entender ainda, ok? Mas quando a gente conseguir entender isso de verdade, quando eu falo entender, não é apenas entender intelectualmente, mas entender praticamente, ok? É que nós hoje vivemos uma dimensão que é infinitamente maior do que tudo aquilo que os homens e mulheres do Antigo Testamento viveram. E tudo aquilo que os apóstolos viveram. Que a geração que andou com Jesus viveu. Por quê? Porque nós temos uma relação com o Espírito Santo de Deus que nenhuma dessas pessoas tiveram. Nós fomos batizados com o Espírito. Jesus, quando foi assunto aos céus, disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão. Então, essa autoridade que ele está dando aqui aos apóstolos, aos 12, em Mateus capítulo 28, ele dá a toda a igreja. Ele recebeu do Pai toda a autoridade. Veja, ele não recebeu porque ele é Deus. Como Deus, ele sempre teve toda a autoridade, ele não precisava receber. Ele recebeu como um ser humano. Quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está dizendo: eu peguei de volta aquilo que Satanás usurpou da humanidade. Eu trouxe de volta para a gente. Eu sou a humanidade perfeita, eu sou o filho do homem. Eu sou aquele que trouxe de volta para os seres humanos a autoridade que meu Pai conferiu para que os seres humanos tivessem. Ela está agora nas minhas mãos, não está mais nas mãos de Satanás, que a roubou de vocês. E aí ele diz: eu pego então essa minha autoridade, eu dou a elas a vocês. Vão sob essa minha autoridade. Veja, ele faz isso após a sua morte e a sua ressurreição. Então, ele está dando uma autoridade a partir desse momento sem medida. Os discípulos que andaram com Jesus na terra tinham uma autoridade com medida. Mas agora ele está dando uma autoridade sem medida. Toda autoridade que eu tenho, eu delego a vocês. Mas ele não só faz isso. Ele diz assim: fiquem, no entanto, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui em Lucas 9 diz que ele deu aos apóstolos poder e autoridade. Em Mateus capítulo 28 nós somos informados que ele já está nos dando autoridade. Mas ele diz que é para ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. Então veja, nós não precisamos só de autoridade, nós precisamos de autoridade e de poder. São coisas diferentes. Autoridade e poder são coisas diferentes. A palavra autoridade significa exousia, alguém que tem uma autoridade que lhe foi dada por outro para representar aquele que lhe deu a autoridade. Ok? Então nós temos autoridade, nós cristãos, discípulos de Jesus, temos autoridade porque nós somos comissionados por Ele. Por causa da comissão, missão, ok? Nós temos autoridade. Na linguagem de Paulo, que eu mostrei na 2 Coríntios, capítulo 5, nós somos embaixadores. Embaixadores têm autoridade do país que eles representam. Nós representamos o reino de Deus na terra. Nós temos autoridade para representar o reino de Deus na terra. Jesus disse que a nós foi dado as chaves do reino. Isso tem a ver com autoridade. Na autoridade de Jesus, nós fazemos com que o reino de Deus, ele seja percebido onde nós estamos, onde nós chegamos. Nós levamos a influência do reino. Mas ele disse que só a autoridade não seria suficiente para que pudéssemos fazer o que nós temos que fazer. Nós também precisaríamos de poder. Então ele disse:
aos seus primeiros seguidores: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você precisa entender que esses primeiros seguidores de Jesus, eles estão vivendo numa fase de transição. Eles estão no limbo. Já ouviu falar essa palavra? Limbo. Eles estão fazendo a transição da realidade do Antigo Testamento, da antiga aliança, para o Novo Testamento, para a nova aliança. Ok? Então eles estão nessa fase de transição. Você precisa entender que o Pedro dos Evangelhos não é o mesmo Pedro de Atos 2. Ok? É a mesma pessoa. Mas não é o mesmo Pedro. Ele não tem a mesma dinâmica. Por quê? Porque o Pedro, a partir de Atos 2, recebe o Espírito Santo de Deus. Mas aquilo que está acontecendo em Atos 2, não é apenas para os apóstolos, é para toda a igreja. Pedro explica isso citando o profeta Joel, capítulo 2. Assim como, veja que interessante, assim como Jesus, quando é batizado pelo Espírito, recebe o Espírito sem medida, e ele começa o ministério público dele, ele cita uma profecia do Antigo Testamento para explicar o que estava acontecendo com ele, Isaías 61, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, em Atos 2, o apóstolo Pedro usa uma profecia do Antigo Testamento para explicar o que está acontecendo com eles, ok? Exatamente como Jesus fez. Jesus pega Isaías 61 e diz: o que está acontecendo comigo é que o Espírito do Senhor está sobre mim. E Pedro pega Atos 2 e diz: o que está acontecendo aqui é que o Espírito do Senhor está sobre nós. Ele foi derramado, os últimos dias começaram. Nós vivemos a era do Espírito. Nós vivemos a era em que o Espírito Santo foi derramado para estar vivendo, presente, sobre toda a carne. Sobre toda pessoa que se renda ao governo do Messias. Por quê? Porque Ele é quem dá o Espírito. E Ele continua dando. Então, quando uma pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. Lhe é dado por Jesus. Mas, agora o Espírito que está nele, está na pessoa, é aquele que também precisa vir sobre a pessoa, para que o poder dele nos envolva, ou envolva a pessoa, para realizar as obras do reino. A palavra poder é dinamis, ok? Significa uma explosão de energia. Então, quando Jesus fala que nós vamos receber o poder do Espírito, Ele está falando que nós vamos receber uma explosão de energia do reino em nós. Todo o poder de Deus que está no Espírito, está em você, está em mim. E como nós não podemos recebê-lo sem medida como Jesus, nós precisamos recebê-lo continuamente. Por isso, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que várias vezes os primeiros seguidores de Jesus têm experiências com o derramamento do Espírito sobre eles, com o batismo do Espírito. Nem sempre usa essa linguagem, o batismo, mas essa é a ideia. Eles estão sendo encharcados continuamente pelo Espírito. Autoridade, todos nós temos igual. Poder não. Poder é para todos, mas a medida desse poder é diferente para cada um. Por quê? Porque ele tem a ver com a nossa expectativa. Ok? O poder do Espírito foi derramado sobre todos. Mas a medida desse poder, a manifestação desse poder, tem a ver com a nossa expectativa. Expectativa em relação ao quê? Expectativa em relação à missão. O poder do Espírito não nos é dado
por causa de nós. O poder do Espírito nos é dado por causa dos outros. Ok? Você recebe o Espírito por causa de você. O Espírito está em você para o seu benefício. Ok? O Espírito em você te santifica. O Espírito em você te dá sabedoria. O Espírito em você desenvolve os frutos do caráter de Jesus, o fruto do Espírito. Okay? Esses são benefícios do Espírito que está em nós. Mas o Espírito sobre nós é para o benefício dos outros. O Espírito sobre nós é para a cura das pessoas. É para a proclamação do Evangelho. É para que sinais e maravilhas sejam feitos em favor dos outros. Então, o poder do Espírito não nos é dado para que a gente diga, que poder. Sentir poder. Não, não. O poder do Espírito nos é dado para que, Lucas 9, 6, então eles saíram. O poder do Espírito nos é dado para que nós possamos sair. Ok? Sair por aquelas portas ali. E andar no poder do Espírito, pelas ruas das nossas cidades. E entrar com o poder do Espírito, nas repartições públicas, nas escolas, nos hospitais, nas praças, nos mercados, na padaria. Ok? O poder do Espírito nos é dado para que a gente saia. Veja, eles estão em Atos capítulo 2, reunidos, 120, a portas fechadas, orando, intercedendo, esperando, expectativa. E aí chega o dia de Pentecostes, e diz o texto bíblico que o céu se abre. E a partir daquele dia, ele não se fecha mais. Ele continua aberto. Ele continua aberto. O Espírito é derramado. Línguas como de fogo pousam sobre cada um deles. Eles são cheios do Espírito Santo. Há um som como de um vento. Eles começam a glorificar a Deus. Mas veja o que o texto bíblico diz. Vai lá em Atos capítulo 2. Lembre-se que eles estão reunidos dentro do cenáculo, a portas fechadas. E aí o texto, no versículo 5 em diante, diz assim: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são esses galileus todos os homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos do judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Veja o que está acontecendo aqui. Eles estavam a portas trancadas dentro do cenáculo. Agora uma multidão se reúne e começa a ver o que está acontecendo com eles. O que está nas entrelinhas? O que aconteceu aqui nas entrelinhas, que o texto não está dizendo claramente para a gente, mas nós temos que subentender. É que quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, e eles começaram a experimentar a presença poderosa do Espírito neles, e a glorificar a Deus, eles abriram as portas, e eles foram para a rua, e eles começaram a glorificar a Deus, e a exaltar a Deus na rua, e a multidão se reuniu ao redor deles, e disse: ei, o que está acontecendo aqui? Eles não estão mais em portas fechadas. Então o encontro que nós temos com Deus, as portas fechadas, o encontro que eu tenho com Deus no meu quarto em secreto,
Traz a presença do Espírito sobre mim, para que então eu vá para a rua, e a presença do Espírito seja percebida em mim, pelas pessoas na rua. Hoje de manhã eu acordei, e eu fui tomar café, não era na padaria, era no hotel. Aí eu tomei o meu café, e quando eu saí, tinha um grupo de funcionários, conversando. E eu cheguei e disse para eles, bom dia. Eles disseram, bom dia. Eu fiz assim com a minha mão, falei, peguem aqui na minha mão. Eles, o quê? Falei, põe a mão aí na minha mão, anda. Aí eles botaram as mãos deles na minha mão. Eles eram em 3, uma segurou a minha mão, o outro cara segurou a outra mão, e a outra ficou assim. Eu falei, põe a sua mão aí também. Aí ela botou, e aí eu disse, que a vida de Deus, essa manhã, em nome de Jesus, venha sobre vocês. Que vocês sejam cheios da presença, da paz dEle, da alegria dEle. E que a paz dEle, a alegria dEle se manifeste através da vida de vocês, quando vocês estiverem atendendo outras pessoas. E que elas consigam enxergar Deus em vocês, porque vocês foram criados à imagem e semelhança dEle. Amém. E elas, obrigado. Eu disse, Deus abençoe vocês. E eu subi para arrumar minhas malas e vir embora. Veja, nós precisamos pensar isso, entender isso, praticamente. Como eu disse, eu não acho que eu já entendi isso, mas eu estou tentando entender. Ok? Aí depois tinha a mocinha que foi fazer o check-out lá, e ela estava grávida, 7 meses. Eu falei, tudo bem, você está grávida? Quantos meses? 7 meses. Sabe se é menino ou menino? É menino, o Benjamin. É mesmo, é? Vem aqui. Ela se aproximou do balcão, eu botei a minha mão na barriga dela, falei, Benjamin, em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Que você cresça em estatura, sabedoria e graça, como cresceu Jesus diante de Deus e dos homens. Que você seja perfeito e venha trazer grande alegria para toda a sua família. Amém. Ela com os olhos cheios de lágrimas, olhou para mim e falou, nossa, obrigado. Eu falei, de nada. Nós somos portadores da vida de Deus. Nós somos portadores do poder de Deus. Jesus, ele fazia essas coisas o tempo todo na vida dele. Como igreja, nós precisamos entender que a presença de Deus nos foi dada, o seu poder nos foi dado, os dons do Espírito foram liberados sobre a nossa vida, para que nós possamos ser seus representantes. Por tempo demais, nós confinamos isso apenas à ideia de que nós recebemos esse poder para a gente falar para as pessoas a respeito do Evangelho, esperando que elas se convertam e se tornem membros da nossa igreja. Veja, há muito tempo eu deixei isso de lado. Eu não tenho mais preocupação de pregar o Evangelho para as pessoas para que elas se convertam. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. A minha preocupação é compartilhar o Evangelho como uma boa notícia para as pessoas. É dizer para elas, olha, eu tenho uma boa notícia, e a boa notícia que eu tenho não é um conceito, é uma vida, é uma pessoa, ele vive em mim, e você pode experimentá-lo em você também, você pode se encontrar com ele, e se você se encontrar com ele, você vai ver que a vida com ele é tão maravilhosa, é tão extraordinária, é tão sobrenatural, é tão preciosa, é tão alegre, tão cheia de paz, que você não vai querer outra vida, a não ser aquela que você tem com ele. Então há tempos que eu não prego mais sobre religião. Há muito tempo que aquilo que eu faço é levar da vida de Jesus comigo para a vida de outras pessoas. E sabe qual é o resultado disso? Surpreendentemente, muitas e muitas vezes, pelo menos quando eu estou na minha cidade, é que as pessoas começam a dizer assim, mas de que igreja que você é? Onde é a sua igreja? Eu falo, mas eu não estou falando de igreja. Não, eu sei, mas onde é a sua igreja? Como eu faço para ir lá? Eu posso ir lá? Pode. Fica à vontade. E muitas pessoas, Deus acaba levando para a minha igreja. Outras ele leva para outros lugares.
para outras igrejas. Porque a igreja é dele. Não é com isso que a gente tem que estar preocupado. Não é com o crescimento da nossa igreja que a gente tem que estar preocupado. É com representarmos bem o rei que sorriu para a gente. Ok? Porque a única maneira das pessoas conhecerem Jesus é através da sua vida. E através da minha vida. Nós precisamos do poder do Espírito para que as pessoas olhem para nós e digam assim: ah, então é assim que Jesus se parece? Hã? Ah, é desse jeito que Jesus é? É assim que ele sorri? Nós não podemos fazer isso de forma falsa, sabe? A expressão fake, não dá para ser fake, ok? As pessoas percebem quando é fake, as pessoas percebem quando é falso, o mundo percebe quando é falso, sabe por quê? Porque eles lidam com isso o tempo todo, eles lidam com falsidade o tempo todo, eles lidam com uma alegria falsificada o tempo todo, eles lidam com uma felicidade que é superficial o tempo todo. Então, se a gente tentar produzir isso com o esforço da nossa parte, as pessoas vão perceber. Mas se essa realidade fluir de nós, porque o poder de Deus está em nós, elas vão dizer: nossa, o que é isso? Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi isso assim. Outro dia eu estava lá na minha cidade, e uma pessoa da minha igreja me telefonou. E ela disse assim: ei, Ricardo, ei, pastor, eu preciso da sua ajuda. Ela é líder do ministério de intercessão da nossa igreja. Eu disse: pois não. Ela falou: olha, uma pessoa, ela mora em Jundiaí, ok? A minha igreja atinge 5 cidades ao redor, que nem aqui, essas cidades bem próximas. Então nós atingimos 5 cidades. E uma das cidades é Jundiaí, é a maior cidade ali daquela região, depois de Campinas. E ela disse para mim, uma amiga minha me telefonou. E ela disse assim: Carmen, ela chama Carmen. Carmen, olha, eu tenho uma amiga que ela está enfrentando uns problemas aqui, muito esquisito. Ela falou: ela fala que ela é possuída por demônios. Mesmo? Ela falou: e olha, é muito estranho mesmo, porque eu estava com ela outro dia, ela teve esse negócio aí, ó, e é alguma coisa esquisita. E essa amiga dela é batista, de uma igreja batista, lá de Vinhedo. E ela falou assim, e aí, eu falei: nossa, eu acho que a gente precisa receber a ajuda de alguém para resolver isso. Mas, aonde eu vou levar ela? E aí eu estava conversando com uma outra pessoa, e ela disse assim: olha, tem um tal de pastor Ricardo, em Jundiaí. Eu acho que ele pode ajudar ela. E ela falou: você, Carmen, que conhece tantas pessoas, será que você não conhece esse tal de pastor Ricardo, não? Ela falou: olha, eu acho que é o meu pastor. eu vou ver com ele se ele pode atendê-la. E eu fiquei pensando, como é que é isso? Como é que chegou essa história que é um tal de pastor Ricardo? Eu não tenho outdoor, eu não boto cartaz, o site da minha igreja não tem nem a minha foto, eu tenho a minha página pessoal no Facebook, mas ela não está diretamente atrelada à minha igreja, a página da nossa igreja no Facebook não sou eu que posto. Como essa pessoa chegou a essa conclusão? Sabe por quê? É porque Deus está em missão no mundo, e quando Ele encontra alguém que quer fazer a coisa com Ele, Ele começa a trazer as pessoas. Se você for uma influência do reino dentro de onde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no mercado onde você compra, Deus vai começar a trazer as pessoas. Ele vai começar a colocar pessoas ao seu redor, Ele vai começar a colocar pessoas perto de você.
Porque ninguém está mais interessado em alcançar pessoas do que o próprio Deus. E Ele nos dá a vida dEle, para que a gente faça isso. Ele já nos deu a sua autoridade, mas Ele também nos dá do seu poder. Agora veja, é nossa responsabilidade administrar o poder. Ok? É nossa responsabilidade administrar a medida do Espírito que nos é dado. Eles receberam o Espírito Santo aqui em Atos capítulo 2, mas em Atos capítulo 4, diz para a gente no versículos 23 adiante, que quando Pedro e João foram soltos, eles voltaram para os seus companheiros. Dentre os seus companheiros eram os demais apóstolos também, certo? Além da igreja, tinha os demais apóstolos. E eles compartilharam tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, eles levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: o que os líderes religiosos tinham dito? Vocês não podem mais falar no nome de Jesus. Se vocês falarem no nome de Jesus, vocês vão ser presos. Se vocês continuarem falando no nome de Jesus, vocês vão apanhar. E se vocês insistirem em continuar falando no nome de Jesus, vocês vão morrer. E aí eles saíram e foram e contaram isso lá para os seus irmãos e os seus companheiros, e aí eles oraram. Qual oração você faria? Veja, se fosse nós hoje na nossa igreja, nós oraríamos assim: ah, Senhor, em nome de Jesus, nos proteja, olha esse pessoal, eles estão querendo nos castigar, ah, Deus, o mundo não gosta da gente, ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, ah, Senhor, nos livre de todo mal, ah, Senhor, não deixe eles fazerem mal conosco, ah, Senhor, protege os nossos filhos, ah, Senhor. Agora eles vão e eles se reúnem e eles oram dizendo: ó soberano, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão. Ah, tem ideologia de gênero, em vão. Ah, tem LGBT, em vão. Essas coisas são em vão, conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, e a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão o que acontecesse. Agora presta atenção no pedido deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa é a oração. Eles estão nessa situação porque eles curaram um paralítico. E aí eles estão sendo proibidos de pregar o evangelho. E eles oram dizendo: Senhor, nos dá coragem e intrepidez para pregar o evangelho. Enquanto a gente prega o evangelho, cura pessoas, Senhor. Estende as tuas mãos para fazer sinais e prodígios. Que não seja um paralítico, seja um monte de paralíticos, Senhor. E aí o texto diz que o lugar tremeu, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Muitas vezes a gente fica mais impressionado com o lugar tremer, né? Mas veja, a coisa mais importante aqui na resposta da oração não é que o lugar tremeu, é o que aconteceu. Diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito. Eles tinham recebido em Atos 2. Eles tinham sido batizados. Mas agora eles estão recebendo de novo. Eles estão sendo batizados de novo. Eles estão recebendo de novo mais do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus e Deus é infinito. Ele é infinito. Não é uma única vez. Tem muito mais dele para ser derramado. Muito mais dele para ser dado. A cada momento. Mas veja o que eles fazem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por quê? Porque o poder do Espírito, ser cheio do Espírito, não é para o nosso bel prazer. Ser cheios do Espírito é para a missão que a gente tem para realizar. Ser cheios do Espírito, receber aquilo que nós recebemos ontem à noite aqui. Receber uma ativação dos dons, coloca sobre nós, impõe sobre nós
a responsabilidade de administrar isso lá fora. Veja, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, veja o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Veja, o Espírito Santo nos dá o dom, mas quem tem a responsabilidade de manter o dom, a chama do dom acesa? Você, eu. Como nós fazemos isso? Usando. Se você não usa os dons que o Espírito te deu, em missão, a chama vai diminuindo. Fica inativo. Não é que você não tenha, você tem, mas ele está inativo. Por quê? Porque você não está usando. Então, dons espirituais nos são dados para que a gente use. Quanto mais você usar, mais dele você vai ter. Mais intensidade dele vai se manifestar. Quanto mais você usar, mais você vai ver a sua efetividade. Mais habilidoso você vai ficar no uso, tanto dos dons permanentes, que são aqueles que ele te dá para você desembrulhar e você administrar o seu uso contínuo, quanto dos fâneros. Se nós não fazemos isso continuamente, nós vamos perdendo, não o dom, mas a fé na eficiência do dom, na ativação do dom. É mais ou menos assim. Você ora para uma pessoa por cura. A pessoa é curada. Aí você fala, nossa, a pessoa foi curada. Uau! Aí daqui um pouco você tem uma outra oportunidade de orar por uma outra pessoa, por cura. E você ora pela pessoa, por cura. E ela foi curada. Você diz, nossa, essa também foi curada. E aí passa mais um pouco, você ora para uma outra pessoa por cura. E ela é curada. Aí você diz, nossa, cadê os outros enfermos? Ok? Ou seja, você está fazendo, está acontecendo, e você fica animado. Mas aí o que muitas vezes acontece? A gente ora para uma pessoa por cura. Ela é curada. Aí você ora para uma outra pessoa. Você ora para uma pessoa que está com dor de cabeça. E ela é curada. E aí você ora para uma pessoa que está com câncer. E ela não é curada. E aí você diz assim, eu acho que talvez não seja bem assim. E aí você tem uma outra pessoa com câncer. E porque você orou por aquela e ela não foi curada, agora você já fica com medo de orar por essa. E ela também não ser curada. E aí você não ora por ela. E aí quando você encontra outra pessoa com câncer, você diz assim, talvez seja a vontade de Deus que você esteja assim. Nós fazemos o que fazemos, não porque nós vemos. Nós fazemos o que fazemos porque nós cremos naquilo que as Escrituras nos dizem. Amém? Eu faço, não porque eu vejo. Eu faço porque eu creio naquilo que as Escrituras me dizem. Então é óbvio que quando eu oro para uma pessoa que está doente e ela é curada, eu fico animado. Mas quando eu oro para uma pessoa que está doente e ela não é curada, eu me recuso a ficar desanimado. A minha tendência natural é ficar desanimado, é duvidar.
A ação de Satanás sempre vai ser a do acusador. Sabe o que aconteceu ontem, quando eu saí daqui? Eu cheguei no hotel e Satanás trouxe um pensamento no meu coração. O pensamento que ele trouxe ao meu coração foi: você está ensinando coisas erradas a essas pessoas. Você disse para elas que o Espírito Santo ontem ativou, não, ontem, eu estou falando hoje, né, mas ele falou ontem mesmo comigo. Você disse àquelas pessoas que o Espírito Santo ativou dons nelas. Vai decepcioná-las, elas vão orar por pessoas e nada vai acontecer. Foi isso que ele me disse. Mas eu disse: nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor disse que é assim, e assim será. Eu não preciso provar para você que é assim, eu só preciso crer que é assim. E eu estou cansado, não quero continuar conversando com você, fora daqui, em nome de Jesus. E eu fui dormir, ok? Porque a gente não tem que ficar dando atenção para o diabo, a gente não tem que ficar dando atenção para Satanás, a gente tem que dar atenção para Jesus. É isso que nós temos que fazer. Então veja, os dons são dados a mim, a você, e eu e você temos essa responsabilidade de fazer com que a chama fique acesa. Paulo está usando aqui uma figura do Antigo Testamento, uma imagem do Antigo Testamento, que é aquela do altar. Lembra do altar lá do tabernáculo? Deus acendeu o fogo do altar. Não foi aceso por mãos humanas. Deus acendeu o fogo do altar. Mas era a responsabilidade dos sacerdotes manter o fogo aceso. Os sacerdotes tinham que manter a chama do altar o tempo todo acesa. Essa é a imagem que Paulo está usando aqui, com Timóteo. Pela imposição das minhas mãos, Deus acendeu o fogo do Espírito em você. Agora é sua responsabilidade mantê-lo aceso. Deus acendeu dons em você, e é sua responsabilidade manter isso aceso. Aí como nós fazemos isso? Como nós mantemos os dons do Espírito ativos? Como nós mantemos os dons do Espírito acesos? Com intimidade. Ok? Intimidade. Intimidade é aquilo que faz com que os dons do Espírito, é aquilo que faz com que a plenitude do Espírito, a vida do Espírito, fique ativa em nós. Ok? Veja, se você aceitou Jesus, você nunca vai perder o Espírito Santo. É em você. Mas lembra da imagem da pomba, no batismo de Jesus? Então eu quero usar essa imagem para tentar explicar isso para você, ok? Tenta imaginar uma pomba de verdade, tá bom? E aí a pomba vem e pousa no ombro de Jesus. E Jesus vive com a pomba no ombro dele. Ela nunca mais sai. Ele não a espanta. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós o espantamos. Ok? Tem momentos na nossa vida que nós espantamos a pomba. Nós espantamos o Espírito, ele voa. Por causa de coisas que fazemos, decisões que tomamos, pensamentos que temos. Nós começamos a pensar as coisas com a nossa mente, ao invés de pensar com a mente de Cristo. A presença do Espírito sobre nós precisa ser continuamente cultivada. Enquanto o Espírito em você jamais vai sair de você, o Espírito sobre você precisa ser cultivado. É o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo: mantenha acesa o dom do Espírito, que foi dado a você pela imposição das minhas mãos.
E a maneira que nós fazemos isso é a maneira que Jesus fez isso. Como é que Jesus fez para que o Espírito caminhasse sempre com ele? Para que ele sempre tivesse essa percepção, essa rendição ao governo do Espírito na vida dele. Ele cultivava o relacionamento dele com o Pai. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Então Jesus cultivava uma relação de intimidade com o Pai. Veja Marcos capítulo 1, verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Veja Mateus capítulo 14. Verso 22, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Despediu os discípulos e subiu ao monte para orar. Veja, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ok? Ele é Deus, não é? Como a gente fala. Bom, por que ele tem que orar? Ele é Deus. Por que ele tem que orar? Porque apesar de ser Deus, ele se limitou a uma humanidade, a uma vida humana. E ele está nos ensinando como é que nós mantemos a nossa relação com Deus como seres humanos. Então, como nós mantemos a nossa relação com Deus como seres humanos? Através de intimidade, de darmos do nosso tempo ao Senhor, de buscarmos sua presença, de estarmos diante dEle, não apenas quando nós estamos congregados, mas também pessoalmente. A nossa vida de devoção pessoal precisa nos conduzir à nossa vida de devoção congregacional. E a nossa experiência com a presença de Deus no nosso meio, como a gente tem tido aqui nesses dias, como você tem quando você vem para o culto, precisa te estimular a uma busca pessoal por Ele. Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz assim: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Eu estou orando assim não por causa de mim, mas por causa deles, para que eles saibam que o que vai acontecer aqui tem a ver com aquilo que o Senhor vai fazer. Bem, Jesus sabe que o Pai sempre o ouve, então por que ele ora? Porque Jesus entende a oração como essa relação de intimidade com o Pai, que faz com que a vida do Pai, que está nele pelo Espírito, seja mantida intensa. Então, devoção, intimidade. Essa devoção e essa intimidade que Jesus tem com o Pai, é a devoção e a intimidade que eu e você precisamos ter também com Ele, para que nós possamos continuamente experimentar da presença do Espírito Santo de Deus em nós, com medidas cada vez maior. Veja João capítulo 14. Verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Eu acho isso muito interessante, porque nós costumamos dizer que Deus ama todo mundo da mesma maneira. Sim, Deus ama todo mundo, mas Ele não ama todo mundo da mesma maneira, pelo menos não é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus ama todo mundo, mas Ele está dizendo que a experiência com o amor de Deus e com a intimidade de Deus é dada de maneira mais específica àqueles que respondem a esse amor.
Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Veja a resposta de Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Opa! Como Jesus vai fazer isso? Como o Pai e Jesus fazem morada em nós? Através da presença do Espírito. Então, quanto mais nós obedecemos a Jesus, quanto mais nós obedecemos a sua palavra, mais nós experimentamos da presença do Pai e de Jesus em nós, através do seu Espírito. Jesus vai explicar isso melhor para a gente em João capítulo 15. Ele usa uma figura para falar sobre essa relação de intimidade que nós temos que manter com Ele, para que nós possamos experimentar do poder do Espírito fluindo de nós. E lembre-se que o poder do Espírito fluir de nós tem a ver com os dons do Espírito. Ok? Veja o que ele diz em João capítulo 15. Ele usa aquela metáfora da videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então veja, Jesus está dizendo aqui: olha, a palavra ligou vocês a mim, vocês já estão limpos, o evangelho que eu tenho dado a vocês, já ligou vocês a mim, vocês já estão limpos, mas vocês precisam permanecer em mim, para que eu então, a minha vida então possa permanecer em vocês, de forma que ela flua de vocês, de forma que a minha vida que está em vocês produza fruto. A árvore produz fruto para quem? Para ela? Não, para os outros, não é? Veja, é disso que ele está falando. O Espírito está sobre nós, a vida de Jesus vem em nós, mas a vida de Jesus precisa fluir de nós para os outros. A vida de Jesus em nós é para o nosso benefício. Vocês já estão limpos pela palavra que vos dei. A vida dele em nós é para o nosso benefício, mas a vida dele através de nós é para o benefício dos outros. Vocês vão produzir frutos. E a intenção do Pai é que vocês produzam frutos. Mas vocês não podem produzir frutos se vocês não estiverem em mim. Não mantiverem a sua ligação comigo, a sua relação comigo, a sua permanência em mim, como eu permaneço em meu Pai. Intimidade. Vamos continuar lendo o texto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Veja, isso é uma promessa de Jesus, ok? Então eu não tenho dúvida nenhuma de que se eu mantenho a minha relação de intimidade com Jesus, frutos do reino se manifestarão através da minha vida. Porque não é pelo meu esforço, é pela promessa dele. Ele diz que se eu permanecer nele e ele em mim, frutos do reino vão se manifestar através de mim. Vão se manifestar através de você. A vida dele que está em você vai se manifestar através de você, através do Espírito, através da operacionalização dos dons do Espírito. Vai acontecer isso comigo. E ele não diz só que vai dar fruto, ele diz que vai dar muito fruto. Esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por quê? Porque meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Você não pode ler o verso 7 sem o verso 8. Porque se você ler o verso 7 sem o verso 8, você vai achar que pedir qualquer coisa significa você dizer: Senhor, agora em nome de Jesus eu quero um Porsche. E não é disso que Jesus está falando. O que é o pedir qualquer coisa aqui que será feito? Qualquer coisa que manifeste frutos do reino. Ok? O verso 8. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa que vai ser feito. Mas que coisas são essas? Coisas do reino. Qualquer manifestação do reino será feita através de vocês. Uau! Eu posso ressuscitar um morto. Você pode. Se você vai, eu não sei. Mas que a gente pode, a gente pode. Ok? Prático. Nós podemos orar por pessoas e vê-las curadas. Nós podemos compartilhar o evangelho com a pessoa que nós possamos julgar ter o coração mais duro do mundo e vê-la transformada. Porque Jesus diz que se nós mantivermos a nossa comunhão com Ele, nós podemos pedir para o Pai qualquer coisa e será feito. Ah, mas eu não vejo ser feito. Mas continue pedindo. Não é? Como eu falei no primeiro dia. Porque algumas coisas que nós lemos nas Escrituras, a gente não vê na nossa experiência, a gente chega à conclusão que elas não existem. Veja, mas isso não é assim. A gente precisa pensar com a mente de Cristo. Sabe quando eu leio alguma coisa na Escritura e que eu vejo que, isso, eu nunca vi isso, eu digo, ainda. Alguns amigos meus dizem assim: não, Ricardo, as coisas não são bem assim do jeito que você está falando. Veja, Jesus diz que obras maiores do que essa fariam. Mas nunca ninguém fez obra maior do que aquelas que Jesus fez. E aí? E aí eu digo assim: então, ainda não chegou a geração que vai fazer as obras maiores que Jesus fez. Se não fez ainda, significa que ainda vai fazer. Não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Sabe, domingo agora eu vou falar sobre fé na minha igreja. E uma das coisas que eu quero mostrar na minha igreja é o seguinte, para o pessoal da nossa igreja é o seguinte: a fé nos convida a termos uma mente que pense a realidade, não a partir daquilo que nós definimos, mas a partir daquilo que Deus pode trazer à realidade. Eu vou pregar em Hebreus 11, quando o escritor de Hebreus fala a respeito dos homens e das mulheres de Hebreus 11, se você pegar aquela segunda sessão, você vai ver a segunda parte que ele fala, o segundo grupo, que começa com Abraão, sacrificar Isaac, aquele negócio todo, você vai ver que todas aquelas experiências que ele contam ali, eram coisas que nunca tinham acontecido. Veja, Abraão vai sacrificar, o escritor aos Hebreus diz que Abraão vai sacrificar Isaac, porque ele crê que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Mas só que nunca havia ninguém sido ressuscitado dos mortos. A experiência máxima que tinha tido é que Enoque foi arrebatado. Então talvez, se Abraão dependesse disso, não, eu vou lá sacrificar Isaac, porque na hora que eu for sacrificar, Deus vai arrebatá-lo. Não, o texto de Hebreus diz, porque ele creu que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. E aí o escritor diz assim, e foi da onde ele recebeu de volta figuradamente. Sabe qual é a primeira ressurreição que acontece na Bíblia? A primeira ressurreição que acontece na Bíblia é lá com Elias. Na época dos reis. Ninguém tinha sido ressuscitado antes.
com Eliseu. Ninguém tinha sido ressuscitado antes. Sabe lá, o filho da viúva, filho da mulher, que ele diz que ela vai ter um filho, e ele nasce, e depois ele morre. E aí ela fica brava com Eliseu e fala assim: por que castigo? Por que me castigas assim? Eu não tinha filho. E aí você veio aqui e falou que eu ia ter um filho, estava tudo certo sem eu ter o filho. E aí você fala que eu vou ter um filho, agora eu tenho um filho, agora o filho morre. Me dê um filho só para eu sofrer? E aí diz que Eliseu vai lá, e ele deita-se sobre o menino, boca sobre boca, mão sobre mão, pé sobre pé, 7 vezes. Imagina isso. Ele nunca uma pessoa tinha voltado dos mortos, nunca uma pessoa havia sido ressuscitada. Imagine se Eliseu entendesse a realidade como a gente entende. A realidade é aquilo que a gente já viu, a realidade é aquilo que já aconteceu, a realidade é aquilo que a ciência explica. Ele nunca teria ressuscitado um morto. Mas Eliseu vive pela fé. E a fé tem essa capacidade de fazer com que a gente entenda a realidade como as coisas que Deus pode trazer à tona. Então, para nós deveria ser mais fácil, porque nós temos esses testemunhos. Essa é a ideia do escritor aos Hebreus. Nós temos esses testemunhos, nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, ele está dizendo: ei cara, esses caras fizeram todas essas coisas sem elas nunca terem acontecido, mas todas elas já aconteceram. Nós sabemos que elas podem acontecer, porque elas já aconteceram. E aí ele vai terminar dizendo: portanto, mantenha os seus olhos fitos no autor e consumador da fé, Jesus. Intimidade. Relacionamento. João capítulo 15, Jesus diz no verso 9: como o Pai, preste atenção nisso, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja isso, Jesus está mostrando para a gente qual era o segredo dele, de produzir frutos do reino. Eu obedeço ao meu Pai, eu mantenho o meu relacionamento com Ele, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu tenho intimidade com Ele, o que o Pai faz eu faço, o que o Pai fala eu falo, o que o Pai pensa eu penso. Eu só vou quando o Espírito me lidera para ir. E aí ele diz: se vocês permanecerem no meu amor, nas minhas palavras, no meu amor, vocês vão ver isso acontecendo, assim como tem sido a minha experiência com meu Pai, vai ser a experiência de vocês comigo. No verso 11 ele diz: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A gente precisa de um batismo de alegria aqui. Cara, eu me recuso a ser triste. Um dia na minha igreja lá, na reunião em Jundiaí, uma irmã chegou para mim e falou assim, chegou para outra e falou assim: é muito bom estar do lado do pastor, ele está sempre sorrindo. Como é que eu não vou estar sorrindo? Se Jesus diz que a alegria dele me é dada, para que ela seja completa. Não é que eu não tenha momentos tristes na minha vida, é que a minha alegria não está nos momentos, não está nas circunstâncias, não está nas situações. A minha alegria está em Jesus. A minha alegria está no fato de que Ele deu a alegria dEle para mim, a alegria dEle é completa. E como é que Ele deu a alegria dEle para mim? Pela presença do Espírito dEle em mim, porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Então você não vai ter alegria se você não estiver cheio do Espírito Santo. Você não vai ter alegria se você não cultivar a sua relação de intimidade com Jesus. Sabe quando eu começo a me sentir depressivo? Porque eu me sinto, ok? Às vezes desanimado. Sabe o que eu faço? Eu aumento o meu tempo de intimidade com Jesus. No lugar de 1 hora, eu gasto 2 horas. Eu vou para o meu escritório e eu começo, boto uma música, ponho fones de ouvido, porque eu canto muito mal, para eu mesmo não ouvir eu cantando, e eu solto a goela. Eu solto a goela, adorando, ok? E eu falo, eu só vou sair daqui na hora que eu sentir a presença de Deus que está aqui, eu sei que está aqui.
mas eu quero senti-la aqui. Eu só saio daqui na hora que eu sentir a presença dele, me renovando. E às vezes eu estou ali adorando e vem alguns textos bíblicos na minha cabeça, eu paro de cantar, abro as escrituras, eu leio, releio. Porque Jesus diz para mim que é assim. O que eu quero que você entenda aqui, queridos, é que nós temos que levar isso a sério, ou nós estamos perdendo o nosso tempo. Ou as coisas são do jeito que o livro diz que são, ou para que a gente fica lendo a Bíblia? Curiosidade bíblica? Quantos versículos tem o Salmo 119? Eu sei lá quantos versículos tem o Salmo 119, ele não foi escrito, na verdade quando foi escrito nem versículo não tinha. Então não é essas coisas que a gente tem que ficar olhando na Bíblia. A gente lê as escrituras para a gente mergulhar nelas, para a gente viver aquilo que as escrituras estão dizendo para a gente. Quando eu leio as escrituras, uau, a alegria dele é completa. Nossa, eu preciso desse negócio. A alegria dele não está sendo completa na minha vida, eu preciso desse troço. Sabe, quando o Davi diz que ele está lá no Salmo, agora esqueci o Salmo, ele está correndo, e ele diz assim, em teu nome eu salto muralhas, Davi salta muralhas no nome do Senhor. Onde é que tem um muro para eu tentar experimentar esse negócio? Entendeu? Não é em tese essas coisas. É real. E aí Jesus diz, o meu mandamento é esse. Porque ele falou que é para guardar um mandamento, certo? E aí ele diz assim, o meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Já vos não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E eu sou amigo de Jesus, porque tudo que ele ouviu do Pai, ele mandou registrar aqui, e ele me tornou conhecido. No verso 16 ele diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto. E fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo, desce do barco, não depende de você, depende de mim, vem e ande sobre as águas. Fui eu que escolhi você, não é o seu desempenho, é o meu desempenho, Jesus diz. Então eu recebi o Espírito Santo, ele vive em mim, ele está sobre mim, e eu quero aprender a mantê-lo sobre mim. Eu saio e faço aquilo que Jesus disse que era para nós fazermos, e é isso que você tem que fazer. Ele já disse, vão, poder e autoridade foi dado a vocês, pregue o evangelho, cure enfermos, liberte pessoas. Vocês receberam de graça, entreguem de graça. Entreguem de graça. 2 Coríntios capítulo 5, lá no hotel. Por que eu posso fazer aquilo? Põe as suas mãos aqui, porque da parte de Deus está tudo resolvido entre Ele e aquelas pessoas. Elas podem ainda não terem se convertido, mas a parte de Deus já está resolvido. Quando Deus olha para elas, Deus não está irado contra elas, a ira dele foi derramada sobre Jesus. Quando Deus olha para elas, Ele não as vê como nós as vemos, como pecadores, Ele as vê como filhos e filhas queridas que estão longe da casa do Pai. E Ele me diz, como um dos seus filhos, que eu devo ir buscá-los e trazê-los para a casa do Pai, porque enquanto a minha casa não estiver cheia, a festa não vai começar. Então eu tenho que ser intencional nessas coisas. Eu tenho que fazer isso intencionalmente. Veja o Espírito Santo de Deus, se você começar a fazer isso, ele vai começar a te dirigir, ele vai começar a falar com você. Ok? O negócio no começo parece meio maluco, porque você começa a achar que é você que está pensando. Deus fala conosco através da sua palavra, mas Deus também fala conosco através do Espírito dele, em nós, nos dando direção. Agora, para isso, nós precisamos primeiro obedecer aquilo que Jesus já nos disse.
Veja, eu não sei quais dons o Espírito Santo liberou sobre você ontem, ativou em você ontem, ok? Mas eu sei que tem mais que Ele pode fazer. Agora, Ele só vai fazer mais se esses que Ele fez você começar a usar. Porque senão, se você não estiver usando esses, para que Ele vai te dar mais se nem os que Ele te deu você está usando? Faz sentido? Você não está usando. Algumas pessoas dizem para mim assim, mas eu queria ouvir Deus, eu queria ouvir a voz de Deus. Como é que faz? Às vezes o Senhor fala que Deus falou com o Senhor para fazer tal coisa, assim, como é que você consegue ouvir? Eu digo, olha, a primeira coisa para a gente conseguir ouvir é primeiro fazer aquilo que Ele já falou. Se você não está fazendo aquilo que Ele já falou, por que Ele vai falar outras coisas para você? Você não está fazendo nem o que Ele falou. Então Ele vai falar mais para quê? Nem o que Ele já falou você está fazendo. Então veja, Ele começa a te dirigir a pessoas específicas. Ele começa a te dirigir a quem você deve falar, dar uma palavra de sabedoria e conhecimento, primeiro quando você começa a ir e começa a falar do Evangelho para os outros. Por quê? Porque isso Ele já disse para você fazer. Então, quando você começa a fazer aquilo que Ele já disse para você fazer, ou seja, você começa a sair e você começa a compartilhar o Evangelho com as pessoas, de uma maneira natural, ok? Ou seja, não precisa ter nada elaborado. Como eu mostrei aí, chega lá e fala, ei, beleza, tudo bem? E aí, Deus ama você, sabia disso? Não acredito em Deus, não faz mal, eu acredito, Ele ama você do mesmo jeito. Ok? Você vai embora e vai para outra, e aí a pessoa para, é mesmo? Ele te ama? Nossa, eu não sabia disso. Aí você compartilha o Evangelho de Jesus com ele, ok? Quando você começa a fazer isso, então Deus começa, o Espírito Santo de Deus começa a te dar palavra de conhecimento, Ele começa a te dar palavra de sabedoria, Ele começa a se manifestar através de você. Algumas semanas atrás, já deve estar fazendo um mês, eu fui visitar um pai de uma das minhas ovelhas, lá da nossa igreja. Ele estava internado já há algum tempo. E eu fui até lá. Tem coisas que são difíceis, viu? E eu fui visitá-lo. Falei, eu vou visitar seu pai. Porque eu já estava orando por ele há algum tempo. Ele é um senhor crente, uns 89 anos de idade, mais ou menos. E aí eu fui até o hospital visitá-lo, e a filha dele, que é membro da nossa igreja, ele é membro de outra igreja, disse assim, papai está cansado de estar no hospital. Aí eu falei, ok, eu vou lá visitá-lo, orar por ele. Aí eu orei em casa, eu falei, Senhor, eu quero em nome de Jesus, ser um solucionador desse problema. Ele chama João. Eu quero ver o seu João fora do hospital. E o Espírito Santo falou comigo. Eu vou tirá-lo. Vá e ore por ele. Eu vou tirá-lo de lá. E vou, depois disso, tomá-lo para a minha presença. Então eu fui ao hospital e quando eu cheguei lá eu tinha duas convicções. A primeira, que o seu João, que eu ia orar por ele e ele ia ser liberado do hospital. A segunda, que daí a alguns dias ele iria morrer. E o Senhor ia levá-lo para a glória. E eu cheguei lá e disse, e aí, seu João, tudo bem? Cansado das férias aqui no hospital? Está na hora de sair, não? Estamos orando, mas eu vou orar pelo Senhor e o Senhor vai sair do hospital. E aí eu orei por ele. Na segunda-feira ele saiu do hospital. Na quinta-feira ele faleceu. Você pode dizer, como a gente sabe, de fato, como não é coincidência? E aí é que entra a questão, nós temos que pensar com a mente de Cristo. Veja, por que eu vou pensar uma coisa dessa? A troco de quê? Sabe, nós oramos e nós falamos coisas para Deus e depois acontecem algumas coisas e a gente chama de coincidência. Bom, se eu estou orando por alguma coisa e aquilo acontece, como é que eu vou chamar de coincidência? Aconteceu porque Deus fez. Às vezes os meus alunos no seminário perguntam, mas Ricardo, como é que você sabe que não é a sua imaginação, o seu pensamento? Falei, primeiro, porque quem disse que se for a minha imaginação não pode ser o próprio Deus? Quem que falou para a gente que Deus fala com a gente só através da razão? Imaginação, emoção e razão são elementos da natureza de Deus. Deus pensa
Deus sente e Deus imagina. Ok? Quando ele criou o mundo, ele imaginou. Ou você acha que não? Você acha que Deus não imaginou o elefante? O elefante vai ser assim. Ele vai ter um narigão, umas orelhonas. Já pensou se Deus não imaginasse? E ele só falasse, surge um elefante. Aí ele fosse do tamanho de um camundongo, com uma tromba do tamanho do elefante e com uma orelha do tamanho de um elefante? Deus imagina. Os profetas têm imaginação profética. Ok? Então, Deus pode falar conosco através da nossa imaginação. O que é uma visão? O que é a visão que ele teve? Foi uma imaginação que Deus trouxe para ele. Nós chamamos isso de visão, é uma imagem. Imaginação é imagem. Ok? Não há problema nenhum com imaginação. O problema existe com a fantasia. Fantasiar coisas é diferente. Imaginação vem de Deus, fantasia não. Fantasia vem da cabeça do homem, na maioria das vezes contaminado pela queda. E aí a gente fica fantasiando coisas horríveis. Então a primeira coisa que eu digo para eles é, quem falou que se for a minha imaginação, pode não ser alguma coisa de Deus? A segunda coisa é que quando eu sei que é Deus, é que provavelmente eu não pensaria aquilo. Okay? Eu, naturalmente, não pensaria aquilo. Eu estou pensando outra coisa, eu estou pensando em outra dimensão, aí de repente vem aquilo, vum. Como eu contei ontem aqui da moça, vum. Que é isso? Então eu sei que é Deus. Agora, é mais do que saber que é Deus. Eu creio que é. Porque o justo viverá pela fé. Veja, se você não acreditar nisso, não há o que eu possa falar para você que te convença disso. Ok? A questão é, quando a gente lê esse livro, a gente precisa tomar a decisão de acreditar naquilo que esse livro diz, como sendo a realidade, como sendo a verdade. E ele me diz que Jesus está me dizendo aqui que ele fala comigo, que ele me orienta. Ele está dizendo aqui para mim que os dons do Espírito me foram dados para que, através dele, haja a manifestação clara hoje de que o reino de Deus está aqui. Ok? Para que isso seja cultivado na nossa vida, nós precisamos dessa relação de intimidade com Deus, como Jesus tinha. Não é porque você vai ser merecedor, mas é porque Jesus quer ser íntimo de você. E à medida que a gente é íntimo de Deus, a coisa mais natural começa a acontecer. O que acontece quando a gente é íntimo de uma pessoa? Pense numa pessoa. Você começa a conhecer mais ela, então se eu sou íntimo de Deus, eu começo a conhecer mais Ele. Jesus fala, não é? Eu e o Pai viremos e revelaremos a Ele. Ele diz, eu virei e me revelarei a você. Então, quanto mais íntimo eu me torno de Jesus, mais revelação dEle eu tenho. Mais Ele revela coisas para mim, sobre Ele. Sobre a vontade dEle. Sobre os desejos dEle. Sobre o que Ele vai fazer. Deus gosta de ter amigos. Jesus diz, eu não chamo vocês mais de servo, vos chamo amigo. Veja, Jesus é a manifestação plena de quem Deus é. Então quando ele diz, aquele homem diz que ele está te chamando de amigo, é porque Deus está te chamando de amigo. E como Deus lida com seus amigos? Você vai para o Antigo Testamento e você chega lá no texto de Sodoma e Gomorra, e Deus diz assim, eu vou esconder do meu amigo Abraão aquilo que eu estou para fazer? Não, eu vou compartilhar com ele. Deus quer amigos para Ele compartilhar os segredos do coração dEle com você. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a esses Ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. Veja, não é para todo mundo. Você consegue ver isso? Não é para todo mundo. Todos nós temos a presença do Espírito. Mas uma intensidade no nosso anseio por Deus, da nossa busca de intimidade com Ele, faz com que Deus nos dê mais acesso ao seu coração. Não porque nós mereçamos, mas é porque é isso que Ele quer com todo mundo. Ele gostaria de ter isso com todo mundo, mas Ele tem isso apenas com aqueles que desejam ter. Eu desejo ter, mais e mais. Eu quero.
Eu sou indignado. Essa indignação é santa, é boa. Quando eu leio aqui, eu vejo as coisas de Paulo, eu falo assim, não, Senhor, mas por que só com Paulo? Não, eu também quero. Por que ele sim, eu não? O Senhor fala na tua palavra que o Senhor não faz acepção de pessoas. Por que o Enoque? Eu quero ser arrebatado. O Enoque foi arrebatado. Elias foi arrebatado. Eu falo, Deus, eu não entendi direito como é que é esse negócio, porque foi o Enoque, depois de muito tempo foi o Elias, aí depois de muito tempo foi o Sadhu Sundar Singh, que desapareceu do planeta Terra, né? Mas se tem uma lista aí, bota meu nome nela. Eu não estou pretendendo morrer. Ok? E eu não estou falando do arrebatamento do último dia. Eu estou falando que se eu tiver que ir antes, Senhor, que eu não morra, que o Senhor me arrebate. Mas não sei se ele vai fazer, mas o que eu quero mostrar para você é que está aqui, e se está aqui, eu tenho que ansiar, eu tenho que desejar. Deus quer que você anseie, Ele quer que você deseje, ok? Ele quer. A vida de Jesus é aquela vida que Ele quer para mim, Ele quer para você. É o que Ele deseja para todos nós. O Espírito nos foi dado para a gente experimentar isso. Agora, esse tem que se transformar, de acordo com Jesus, no tesouro maior do nosso coração. O reino de Deus tem que ser a pérola de maior valor para você. Maior valor. Mais do que tudo. Mais do que sua família. Mais do que... Olha, eu amo a minha esposa profundamente. Mas eu amo muito mais a Deus. Eu amo muito mais a Deus. Eu amo meus filhos de paixão. Mas eu amo muito mais a Deus. E aí, porque eu amo tanto a Deus, eu digo, Deus, o Senhor não pode dar isso para mim sem dar para minha esposa, o Senhor não pode dar essas coisas para mim sem dar para os meus filhos, dê para os meus filhos, eu não quero que, eu quero que eles experimentem o que eu tenho experimentado e mais do que eu tenho experimentado. Sabe, eu nunca me importei se os meus filhos iam fazer uma boa universidade ou não. Mas eu sempre me importei que os meus filhos conheçam Jesus com uma intimidade maior do que aquela que eu conheço. Eu sempre desejei que eles experimentem coisas do reino superiores àquelas que eu tenho experimentado. Essa é a minha oração por essa geração. A minha oração por essa geração, ontem eu orei pelo Samuel, a minha oração por essa geração deles é Deus, que eles tenham uma unção dobrada daquilo que a gente tem experimentado. Não há nada mais maravilhoso. Mas nós cremos nisso. Hoje nós temos uma igreja que não acredita nessas coisas. Eu tenho uma igreja que me ouve falar isso há 10 anos. E muitos deles não acreditam nisso. Sabe, eles ouvem, eles dizem, mas aí você olha para a vida, e você vê que não é, que eles não acreditam. Porque isso é prático. Jesus é prático. Não tem como a gente crer nessas coisas e não viver essas coisas. Mas eu estou doente, Jesus não me curou. Tudo bem, eu não sei se Ele vai te curar ou não, mas tem a expectativa de que Ele te cure. Agora, Ele disse, eu dou a vocês a minha alegria. Então, doente ou não, você pode estar cheio da alegria do Senhor. E ter a expectativa de ser curado. Sabendo que vai chegar um dia que você vai ser curado. Porque o reino de Deus chegará na sua plenitude, e aí não haverá mais enfermidade nenhuma. Mas até lá a gente tem que ter a expectativa de que esses sinais se mostrem, que eles se manifestem. Por quê? Que os dons sejam operacionalizados. Porque, queridos, eu quero fechar com isso. Vá para 1 Coríntios capítulo 13. A gente tem a tendência, o costume de ler 1 Coríntios 13, como se ele fosse um texto à parte do restante, né, da Bíblia. Mas eu quero lembrar para você o seguinte, 1 Coríntios 13 está falando de dons espirituais. Ele não está falando de amor, como um outro assunto. Ele está falando de amor dentro do contexto dos dons. Amor não é um dom, amor é um fruto. Ok? Mas por que Paulo fala do amor? Ele fala do amor porque ele está ensinando sobre dons espirituais. O que ele trata em capítulo 12? Dons espirituais. O que ele trata no capítulo 14? Dons espirituais.
O que ele trata no capítulo 13? Dons espirituais, ou melhor, vamos usar a palavra que é, né? O que ele trata no capítulo 12? As coisas do Espírito. O que ele trata no capítulo 14? As coisas do Espírito. O que ele trata no capítulo 13? As coisas do Espírito. As coisas do Espírito têm a ver, então, com o meu novo nascimento, tem a ver com os carismas, que são permanentes e se manifestam, os fâneros, e tem a ver com a realidade do amor de Deus na nossa vida. Mas preste atenção que você vai ver que ele fala do amor dentro do contexto dos dons. Olha só, ele fala, eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse, aí ele começa a descrever a questão do amor. O amor aqui do qual ele está falando é o nosso amor a Deus. Ok? Não é o amor às pessoas, é o nosso amor a Deus. É desse amor que ele está falando. Como a gente sabe isso? Ele diz assim, ainda que eu venda tudo que tenha e dê aos pobres, se eu não tiver amor, quem é que vai vender tudo que tem e dar aos pobres se não tiver amor pela pessoa? Não, ele fez isso, mas não tem amor por ninguém. Não conheço. Não é? O amor do qual ele está falando é o amor a Deus. Você pode fazer um monte de coisas, mas se você não tiver a experiência de amor com Deus, tudo aquilo que você está fazendo não serve para nada. Por quê? Porque não dura na eternidade. Vai acabar aqui. O que vai para a eternidade? Apenas aquilo que está ligado ao amor de Deus. E aí então ele diz assim, veja o verso 8, o amor nunca perece. Agora veja como ele está falando do amor dentro do contexto dos dons. Mas as profecias desaparecerão. Opa, o amor vai entrar na eternidade. O dom da profecia não. É isso que Paulo está falando. As línguas não vão entrar na eternidade. O amor vai entrar na eternidade. As línguas não vão entrar na eternidade. As línguas cessarão. Outro dom, outro fâneros. O conhecimento passará. Outro fâneros. Palavra de conhecimento vai ficar para trás, não vai entrar na eternidade, não vai entrar na plenitude do reino. Aí ele diz, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, nós precisamos agora da profecia, da língua e do conhecimento, porque agora nós não conhecemos todas as coisas. Nós não conhecemos todas as realidades do reino. Agora, para que o reino de Deus seja percebido, nós precisamos desses dons. Mas quando o reino chegar na sua plenitude, nós não precisamos mais deles, nós só precisamos do amor. Siga meu raciocínio. Olha lá, ele diz, quando porém vier o que é imperfeito desaparecerá. O que é imperfeito que vai desaparecer? O uso dos dons. Você não precisa mais dos dons quando o reino de Deus chegar na sua plenitude. O que Paulo está querendo mostrar para a gente? Gente, os dons foram dados para você usar agora. Agora. Não fique esperando para o reino de Deus chegar pleno, porque quando chegar não vai mais precisar deles. Você não precisa mais deles. Você precisa deles agora. Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Do quê? Do reino. A gente não vê o reino claramente. A gente vê um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Veremos o reino pleno, veremos o rei face a face. Agora nós o vemos através de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria, da manifestação dos dons, de uma visão, mas vai chegar aquele momento que nós vamos vê-lo face a face. Então nós não vamos precisar de mais disso. Aí ele coloca, agora eu conheço em parte, o quê? Coisas referentes ao reino. Eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Aí ele diz, assim permanecem agora, esses três, a fé, um dos fâneros. Essas são manifestações do Espírito. A uns ele dá a fé, manifestação. A esperança, essa expectativa de que o reino venha plenamente. E o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque quando o reino chegar plenamente, você não precisa mais viver pela fé. Quando o reino chegar plenamente, você não precisa mais de esperança. O que vai durar? O amor. O amor. Então,
O que Paulo está querendo dizer aqui para a gente? É que, gente, os dons nos foram dados para serem usados agora. É agora. Você precisa deles para que eles sejam operacionalizados agora. Porque é através deles agora que o reino vai ser percebido como através de um espelho. Obscuramente, mas vai ser percebido. Então, quando eu chego para uma pessoa e eu digo para ela que Jesus está vivo, e eu oro por ela, e ela sente a presença de Deus, ela diz: Jesus está vivo. Quando eu oro por uma pessoa e o Espírito Santo de Deus adensa a presença dele, e a pessoa tem uma experiência com a presença do Espírito nela, às vezes a pessoa caindo, às vezes a pessoa chorando, às vezes a pessoa tremendo, às vezes a pessoa suando, às vezes a pessoa ficando com uma paz profunda, ela fala: nunca senti uma paz assim. Ela fala: nossa, Jesus está vivo. Consegue entender? Os dons são para isso. As manifestações do Espírito são para isso. Porque senão a pregação do Evangelho é só um discurso intelectual. Quando eu digo para a pessoa: Jesus está vivo, ela precisa ver que Jesus está vivo. Não é? Quando Jesus diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas do quê? De que eu estou vivo. Eu estou vivo. Então, às vezes, eu gosto de fazer como eu fiz lá no hotel. Por que eu falei assim: põe a tua mão aqui? Porque quando eu digo, Espírito Santo de Deus vem, eu espero que as pessoas sintam alguma coisa. Outro dia eu estava orando para uma mulher e falou: nossa, quando você ora, pega fogo onde você está colocando a sua mão. Não sou eu, é o Espírito Santo. É Ele se mostrando. Uma vez eu fui na casa de um pai de santo. O irmão dele estava frequentando a nossa igreja. E ele disse assim: olha, Ricardo, eu tenho um irmão meio complicado. Queria saber se o senhor poderia visitá-lo. Falei: beleza, bora lá, vamos lá. Eu falei: não, mas deixa eu te explicar. A minha mãe é uma bruxa. O que é isso, rapaz? Como é que você fala assim da sua mãe? Falei: não, ela é uma bruxa mesmo, de verdade. É mesmo? O meu irmão tem um terreiro de umbanda. E a minha mãe tem uma casa de artigos de umbanda. E ele está desesperado porque os espíritos, os guias dele, começaram a atacá-lo, se revoltaram contra ele. E ele diz, ele mora num sobrado, a loja é embaixo, e aí vem em seguida a sala. Ele diz que toda noite ele ouve os móveis se mexendo na casa, e quando ele chega de manhã, a estante está de um lado, o sofá está do outro, a mesa está de cabeça para baixo, não é? E tudo mais. E ele quer sair disso, mas ele está com medo. Veio, vamos lá? E aí eu fui visitá-lo. E aí ele começou a conversar comigo. Ele falou assim: deixa eu te falar de mim, pastor. Falei: tá bom, pode falar. Vamos combinar o seguinte, falei para ele: você vai me falar de você e de tudo aí que você tem que falar, depois você vai me dar 30 minutos para eu falar. E você não vai me interromper. Ele falou: tá bom. Ele era um cara mais ou menos dessa altura assim, com uns 120 quilos mais ou menos. Na época eu era mais magrinho, ok? Eu devia ter uns 70 e poucos quilos. Então ele tinha quase o meu dobro de tamanho. E eu sentei, e a mãe dele estava sentada, parecia uma bruxa mesmo. Assim, com os cabelos esgranhados, assim, né, e tal. E ela estava sentada numa cadeira de balanço. E ela ficava balançando na cadeira de balanço, ali. E eu sentei com ele na mesa da cozinha, e ela estava na sala, e da onde ela estava dava para ver a gente. E ele continuou falando, e ele contou as coisas dele. E quando ele terminou, ele disse assim: então, o que você pode me dizer? Ele falou lá das coisas que os demônios dele, ele não chamou de demônios, guias faziam e tudo mais. Eu falei: beleza, eu quero compartilhar com você o Evangelho, então. Quero que você me escute agora. Eu vou compartilhar uma boa notícia com você. E aí eu comecei a explicar para ele sobre o reino de Deus, como criação e tudo mais e tal. E quando eu comecei a explicar, a mãe dele falou alguma coisa, que eu não me lembro o que é, e me interrompeu. E aí ele respondeu para a mãe e disse assim: ok, mãe, não sei o que tem, mas
tal. Ah, pois não, pastor. Aí eu comecei de novo. Quando eu comecei de novo, ela me interrompeu de novo. E aí eu disse, eu sei o que está acontecendo aqui. E aí ele respondeu para a mãe dele, e eu comecei novamente. Ele disse, desculpe, pastor, por favor, continue. Aí eu fui começar a terceira vez. Ela falou, chamou o nome dele de novo. Eu virei para ela e falei, em nome de Jesus, fica quieta. Ela se encolheu na cadeira, olhou para frente e não nos interrompeu mais. Nenhuma vez. Eu gastei 30 minutos apresentando para ele o Evangelho. Quando eu terminei de apresentar o Evangelho para ele, explicar, logicamente, a mensagem do Evangelho, eu terminei de explicar para ele sobre Jesus morrer, ressuscitar, ele ter toda a autoridade, e ele ter destruído os poderes de Satanás na cruz, lá, Colossenses, capítulo 2, ele vira para mim e diz assim, ok, pastor, eu entendi tudo. Agora, como é que eu posso saber que esse Jesus aí, realmente ele é mais poderoso do que os meus guias? O que você responderia? Não adianta teologia, não adianta você tentar explicar, não, mas o teólogo fulano de tal diz tal coisa, né? Eu falei, como você pode saber? Eu vou te mostrar, fica em pé. Ele ficou em pé. Ele tinha um armário atrás dele, e ele devia estar mais ou menos numa distância assim do armário. Eu pus a mão no peito dele, encostei e disse, Espírito Santo de Deus, vem. Ele, pum, no armário. E ficou grudado no armário. E o irmão dele arregalou o olho, e eu disse para ele, fique calmo, tudo bem, é Deus que está aqui. E eu botei a mão sobre a cabeça dele e falei, mais de ti, Senhor. E ele começou a suar. Eu disse, mais de ti, Senhor. E ele começou a tremer. Eu disse, mais de ti, Senhor. E ele começou a arriar. Mais, Senhor. E ele ia arriando e fazendo uma força, ficando vermelho. Eu via que ele queria fazer força para ficar em pé, mas ele ia abaixando como se alguém tivesse colocado a mão sobre a cabeça dele e tivesse apertando. E eu só estava tocando com as pontas dos meus dedos. E ele foi indo até que ele caiu. Eu pedi para o irmão dele botar uma cadeira. Eu falei, ele vai cair. Botar uma cadeira e ele caiu sentado na cadeira e ficou lá meio que desfalecido, meio que tremendo e suando muito. E eu deixei ele se recuperar. E quando ele voltou a si, ele olhou para mim e ele disse assim, que poder é esse? Eu nunca vi nada igual. Essa é a prova de que Jesus, que eu acabei de falar para você, é mais poderoso do que os seus guias. Eles lhe obedecem. E ele orou ali, entregando a vida dele para Jesus comigo. E ele frequentou algum tempo a nossa igreja, depois eles fecharam a loja e eles mudaram, e eu não sei mais sobre a vida deles, mas eu acredito que ele deva continuar andando com Jesus. Veja o que eu quero mostrar para... Olha, por favor, em momento algum, fique achando que isso é alguma coisa por eu ser especial, ok? Eu quero que você entenda que essa é a realidade daquilo que está em você. Na igreja, no Espírito Santo de Deus está em você, Ele está em nós. Ele é o Deus soberano, poderoso. Ele é o Deus que Jesus revela na sua vida, e Ele é o Deus que Jesus revela através de nós agora. E as pessoas, elas precisam entender o Evangelho, mas elas também precisam experimentar o Evangelho. Muitas pessoas vão ouvir a mensagem do Evangelho e isso vai ser suficiente para elas dizerem, ok, eu quero Jesus. Mas muitas pessoas, e eu acredito que um número cada vez maior, vão precisar ver o poder do Evangelho em operação, para elas dizerem, sim, Jesus está verdadeiramente vivo. Ele está vivo. Não há como negar isso. Não há como negar que Ele está vivo. Algumas vão chegar a essa conclusão com o Espírito convencendo-as na sua razão. Mas muitas, para serem convencidas na sua razão, elas vão ter que
experimentar do poder de Deus, de alguma atuação do poder de Deus. É isso que acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Se você continuar lendo o texto de Atos 4, que eu parei de ler, que diz que eles saíram e foram e pregaram o Evangelho, o que é dito em seguida é que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí você diz, está vendo? Eram os apóstolos. Era para qualquer um fazer. Mas os apóstolos entendiam o que eles podiam fazer. Eles tinham andado com Jesus. Se você anda com Jesus, você vai entender que o Espírito Santo de Deus está agindo em você e através de você. Agora você tem que andar com Ele. Intimidade. Você precisa ficar ligado à videira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Um ramo não pode produzir frutos se não estiver ligado à videira. Mas se ele estiver ligado em mim, a vida que está em mim vai se reproduzir através de vocês. Eu acho isso muito interessante. Pense, Jesus não disse assim, eu sou a jabuticabeira verdadeira. Já viram? Jabuticaba, ela nasce no tronco, né? Não precisa dos ramos. Mas você já viu uma videira? A gente tem videiras lá na nossa igreja, plantada. Nos nossos corredores. As uvas não nascem do caule. Elas nascem dos ramos. Os ramos estão ligados ao caule. E os frutos vêm da vida do caule que passa pelos ramos e se manifesta ali naquelas frutinhas. A vida de Jesus se manifesta através de você. De você. Ele poderia fazer qualquer coisa sem você, sem mim. Mas Ele não quer fazer. Ele quer fazer através de mim. Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer através da igreja. Essa é a decisão dele. Vamos orar? Eu queria que você ficasse em pé. E eu quero convidar você essa manhã a pedir isso para Jesus. Eu quero convidar você a dizer, Jesus, eu quero intimidade. Eu quero intimidade com o Senhor. Me conduza a uma vida de intimidade contigo. Senhor, eu não quero viver só de ouvir falar. Eu não quero viver só de ouvir falar sobre essas coisas. Senhor, eu não quero só ler a Bíblia e dizer, nossa, olha como era. Não, eu quero dizer, Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida. Na minha vida. Eu não quero só ouvir falar das pessoas que fazem isso. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero buscar o Senhor, buscar intimidade com o Senhor. Me dê isso. Me dê mais intimidade. Senhor, ontem o Senhor ativou dons em mim. Eu quero manter a chama acesa. Eu quero manter a chama acesa, Senhor. Me ensine a manter a chama acesa. Diga isso para Ele. Peça isso para Ele. Ele vai te dar. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Então Ele vai te dar. Eu sempre creio nisso. As Escrituras me dizem isso. Que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então Ele vai me dar. Ele vai me dar. Eu tenho buscado sempre. Ele vai me dar. E quando eu fico sabendo de alguém que tem experimentado algo, eu falo, Deus, eu quero esse negócio também. Eu quero experimentar isso também. Alguém aqui já ouviu falar do Todd White? Todd White é um evangelista. E ele faz muitas pregações e muitas ações na rua. E ele ora por pessoas na rua. E ele vê Deus fazendo muitas coisas através dele. Já ouviram falar de Heidi Baker? É uma missionária lá em Moçambique, ok? E a Heidi vê Deus fazer muitas coisas através dela. E eu digo, Deus, eu quero isso, eu quero ver o Senhor fazendo isso na minha vida, mais